só vou crer se eu ver. Só crer se ver. Deus o viu. E Jesus Cristo se manifestou quando chegou para todos os discípulos. Tomé estava lá entre eles. E Jesus Cristo teve se referiu a Tomé de uma maneira específica. Ele mostrou suas mãos. A única cicatriz que Jesus ficou e que é uma marca de vitória são os cravos, que diz os historiadores que é aqui, não é na palma da mão, é nesse osso aqui do pulso. Então ele mostrou a marca dos cravos e mostrou a marca do seu lado, aonde a lança lhe havia, aonde a lança. Gente, eu tô com a camisa aqui de um time, então time alemão, tá? Então botei o blazer aqui por cima. É um time da Federação Alemã de Futebol. Eu também pratico esporte, né? Sou atleta. Um dia nós vamos parar e falar, vou me apresentar melhor para vocês. Eu sou professor de Educação Física, certo? Sou pastor evangélico, mas tenho paralelo a isso outras profissões, profissão secular, né, que a gente chama, né? Eu sou professor de Educação Física. Fui atleta durante muito tempo. E qualquer dia a gente vai parar, eu vou me apresentar para vocês o homem, Gerson de Jesus, me apresentar para vocês. Mas vamos terminar assim, concluir esse assunto, né? Então, a Santa Ceia, ela tem essa particularidade de ser um cerimonial em que você não pode participar agora, inclusive. Porque eu estou te dizendo, a responsabilidade tua, como homem de Deus, mulher de Deus, aumenta. Porque agora você sabe mais detalhadamente que realmente, e então não participe da Santa Ceia de forma alguma sem ter a convicção que a carne de Cristo ela lhe traz saúde, gente. Não é um ato, não é um cerimonial simbólico, não. Ele eu diria, literal. Não é simbólico. É literal. A palavra de Deus ela tem situações em que ela fala do abstrato, mas em todas as circunstâncias a palavra de Deus ela é literal. E aí está o diferencial entre crer e não crer. Para aquele que é nascido de Deus, as coisas de Deus são verdadeiras. Para aquele que não é nascido de Deus, é loucura. Portanto, vamos querer estar incluído entre aqueles que são nascidos de novo, aqueles que creem, né? Às vezes temos que nos tornar como meninos. É por isso que Jesus se referiu às crianças, dizendo que o reino do céu já era deles. Porque a criança, ela crê, ela não questiona. E nós devemos nos assemelhar a crianças diante da palavra de Deus, que é verdadeira. Deus é fiel. Nós podemos e devemos acreditar e não procurar questionar a palavra. Ela é poderosa e verdadeira para aquele que crê. A palavra de Deus só não tem eficácia para os que duvidam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você creia, diz o apóstolo São Paulo, é necessário que você creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É imprescindível que você creia. É imprescindível, e isso está escrito lá no livro de Hebreus. Então, se não falha a memória, Hebreus 11:6. Eu digo que é o apóstolo São Paulo, certo? Porque Hebreus é um livro que o autor ele não se manifesta. Todas as outras epístolas, nós sabemos exatamente quem é o autor. Mas em Hebreus, agora, eu sei que é o apóstolo São Paulo porque a forma como ele fala é muito comum. Então quem lê os outros livros, as outras epístolas, cartas do apóstolo São Paulo, sabe muito bem
identificar Hebreus como sendo a forma como ele falava e se expressava, igualzinho. Então eu creio que foi o apóstolo São Paulo, e a maioria concordam comigo nisso. Realmente a forma como o apóstolo São Paulo tinha um cuidado, a forma como ele descrevia as suas orientações às igrejas. Em Hebreus segue o mesmo nível, o mesmo patamar. E lá em Hebreus 11:6 diz que é necessário que creiamos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, no versículo anterior ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Santiago também fala sobre isso, né? O apóstolo São Paulo fala, e o apóstolo Santiago diz também da forma muito comum. O apóstolo Santiago também tinha uma forma muito própria de se expressar, e o apóstolo Santiago ele diz que o homem ele precisa se manter constante diante que ele peça alguma coisa a Deus. Então ele fala assim, homem dobre e inconstante. Se você for dobre e inconstante, ele diz assim, não pense receber de Deus qualquer coisa. Você precisa ser constante, ou seja, não duvidar da palavra e nem duvidar das suas próprias orações. Quando você diz qualquer coisa contrária a algo que você determinou, algo que você buscou e pediu a Deus, e você fala algo contrário, tipo impaciente e reclama como se Deus não tivesse ouvido, como se Deus não tivesse preocupação com você, naquele momento você acaba fazendo uma oração contrária e realmente você invalida a sua oração que você fez anterior. Isso é ser dobre e inconstante. Devemos olhar para frente, devemos olhar sempre para Jesus, olhar sempre para a promessa. E precisamos, no momento em que dissermos ao monte, não duvidarmos na nossa consciência, que a Bíblia chama de coração. E um dia vamos falar sobre esse coração, tá? O coração, gente, é um órgão importante para o nosso corpo. E por isso Deus coloca o nome coração, por ser o coração um órgão muito importante. Na Bíblia Deus escreve usando a palavra coração, mas Ele está falando da nossa consciência, do campo da razão, a nossa alma, aquilo que a gente realmente crê. Então, de todo o nosso coração, significa toda a nossa fé, na nossa convicção. Então, homem dobre e inconstante. O apóstolo São Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que o homem creia, aquele que ora, ele precisa ter convicção de que Deus é Pai e não dar senão peixes aos seus filhos como lhe pedirem peixe. Ele jamais será alheio fazer vistas grossas à necessidade de seus filhos, e muito menos lhes dar, no lugar de peixes, serpentes. É preciso que você entenda a Deus como Pai, entenda a Deus como nosso protetor, como um Pai zeloso. Então Ele sim se preocupa. O que Deus precisa é que nós sejamos constantes, mesmo que a bênção demore. Persevere, a palavra perseverança. Estar constante. Crer. A força que vai fazer com que você se mantenha na paciência é justamente você se manter na fé. Deus, Ele não está impotente para não poder te ajudar, não está indolente para não estar preocupado com sua situação. Deus, Ele se preocupa com você. Eu vou te dizer como Deus se preocupa com você, meu irmão, minha irmã. Ele se preocupa com você mais do que você mesmo. Se você estiver muito preocupado com você, Deus,
está ainda mais preocupado. Então, se você quiser saber a quantidade que Deus se preocupa com o teu problema, você multiplique o seu zelo em cuidar-se, o seu zelo em cuidar de si mesmo. Multiplique este teu zelo, esse teu cuidado em que você tem cuidado de si mesmo em relação às adversidades, enfim, às lutas, aos problemas. Multiplique isso no mínimo 2 vezes mais, no mínimo. Eu sou da fé, multiplique por 10. Esse é o interesse de Deus em te ajudar. A preocupação de Deus em relação ao seu problema é muitas vezes maior do que o teu próprio zelo com a tua própria vida. É necessário que você creia assim quando você elevar as tuas orações a Deus. E isso faz parte e faz com que a tua fé esteja forte quando chegar as setas, quando chegar as dúvidas. E Satanás vai trabalhar o tempo todo para tentar desvirtuar a tua fé. Ele vai tentar o tempo todo fazer você cair naquela situação que o apóstolo Santiago adverte, de não sermos dobre e inconstantes. As nossas palavras, elas nos levam até Deus, mas também as nossas palavras, se não vigiarmos, nos distanciam de Deus. Então, o próprio Jesus disse que nos orientou para termos cuidado com o que falamos. E não é só o homem crente, não. Aí as pessoas de uma forma geral. A nossa salvação está perto de nós, junto à nossa boca. Mas a nossa perdição também está junto de nós, perto da nossa boca. Portanto, é importante vigiar. Vigiar sem cessar. Principalmente com a capacidade do que articulamos em palavras. A nossa boca, ela é semelhante à boca de Deus. E lembre, vá lá no livro de João, no começo, ou então vá lá em Gênesis, e você vê que Deus criou todo o universo pela palavra. Ele disse. A palavra é o grande Big Bang. Os cientistas dizem que houve uma grande explosão no universo e fragmentos se espalharam e formaram os planetas. Gente, eu acredito que houve o Big Bang, mas foi quando Deus disse haja, quando Deus ordenou. Então é claro que algo físico